Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Nesse momento, meu querido e minha querida, estou gravando videoaulas de cinemática, tá bom? Cinemática escalar. Cinemática envolve vetores, a gente vai usar depois, tá bom? Galera, aula 3, velocidade instantânea. Então, eu vou discutir com vocês aqui, ó, nossa primeira aula, vamos lembrar primeiro. Nossa primeira aula eu falei para você dos conceitos iniciais, trajetória, posição, não é? Repouso, movimento, conceitos relativos. Na aula 2, eu falei para você de velocidade média, conceito extremamente importante, velocidade média. Velocidade média é ΔS por ΔT. Não importa o que o corpo faz no meio do caminho, não importa. Velocidade média é ΔS por ΔT, lembra? Espaço final menos espaço inicial, pelo tempo final menos tempo inicial, não é verdade? Muito bem, nesse momento, meu querido, minha querida, eu vou discutir com você aqui, ó, o conceito de velocidade instantânea, vou falar uma série de coisas interessantes aqui para você, mas veja só, essa aula aqui não é uma aula de cálculo, tá? Essa parte da matemática discute isso aqui em detalhes. Eu vou falar para você da velocidade instantânea, eu vou falar para você de um conceito de limite e derivada, que são conceitos que a gente estuda em cálculo, principalmente em nível superior. Eu vou apenas apresentá-los para você, para a gente poder fazer situações mais simples, que envolvem polinômios, que é o que nós trabalhamos aqui na física, no ensino médio, tá legal? Esse curso aqui não é de matemática, eu vou gravar aula de matemática depois, matemática básica um pouco mais avançada, mas depois para terminar toda a física, agora não, tá legal? Então vamos lá, ó, então eu vou falar para você o que é velocidade instantânea, tá? Para você entender a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média, e para isso eu vou usar um conceito matemático chamado limite, um conceito chamado derivada, vou explicar para você o que é derivada, uma explicação matemática aqui, tá? Fazer uma análise gráfica da derivada para você, e vou explicar para você a derivada de polinômios, tá? Como é que funciona a derivada dos polinômios. Vou fazer outros exemplos, e aí eu vou fazer a aplicação, como é que isso se aplica na física, tá bom? Então vamos lá. Galera, primeiro, antes de eu falar da velocidade instantânea, vamos lembrar a velocidade média? O que era a velocidade média mesmo? A velocidade média era o ΔS por ΔT, na minha aula 2, lembra? Velocidade média é ΔS por ΔT. Não importa que um corpo faz no meio do caminho. Se eu tenho uma trajetória, é espaço final menos espaço inicial dividido por tempo final menos tempo inicial, como eu disse agora, certo? Muito bem. Mas veja só, gente. Se eu falar para você o seguinte, eu gravo aqui na cidade de Campinas, estado de São Paulo. É uma cidade relativamente próxima da capital do estado de São Paulo, que é São Paulo. Mais ou menos 100 quilômetros. Se eu disser a você que um carro vem de São Paulo a Campinas, 100 quilômetros, e ele gasta para isso 1 hora, eu posso dizer a você que ele veio a que velocidade média? Vamos pensar, 100 km em 1 hora, ele veio a uma velocidade média de 100 km por hora. Essa é a velocidade média, não é? 100 km por hora é a velocidade média. Mas eu posso dizer a você, galera, é o seguinte, ele veio de lá aqui a 100 por hora. Quando ele passou pelo pedágio, ele passou a 100 por hora. Quando ele passou pelo quilômetro 40, ele passou a 100 por hora. Não, né, meu? Não, claro que não. Isso é velocidade média, é na média. Pega o espaço total, divide pelo tempo total, ΔS por ΔT, velocidade média. Para eu explicar para você, ou para eu perguntar a você, né, para a gente entender bem, a velocidade instantânea, que é a velocidade que ele vai ter num dado momento, eu preciso pensar com mais cuidado. Isso aqui, ó, esse ΔS por ΔT pura e simplesmente não me dá a velocidade que ele tem em cada ponto. Eu falei para você que ele veio de São Paulo a Campinas, 100 km em 1 hora, então ele veio numa média a 100 km por hora. Mas com certeza teve trechos que ele veio a 120, teve trechos que ele veio a 80, teve trechos que ele veio a 90, entendeu? Então essa é uma média. Para eu saber, galera, calcular qual é a velocidade que um corpo tem num certo instante específico, eu tenho que ampliar a minha discussão. Para isso, a gente estuda a chamada velocidade instantânea. Como é que eu entendo? Como é que eu consigo pensar a velocidade instantânea? Não é difícil, meu querido, minha querida, você vai ver, não é difícil. A velocidade instantânea é tal que eu vou pensar num ΔS por ΔT, mas não um ΔS por ΔT geralzão, como eu estou falando para você, de São Paulo a Campinas, 100 km em 1 hora. Não. Eu vou procurar pegar um ΔS por ΔT, mas de maneira que eles fiquem cada vez menores. Por exemplo, se eu disser a você que ele veio, né, a 100 km por hora, mas se eu perguntar para você, tá, mas que velocidade que ele passou no quilômetro 40? Com que velocidade que ele passou no quilômetro 40? Uma maneira de eu calcular é fazer o seguinte, bom, o que eu posso fazer é, eu coloco uma marcação na pista,
coloco no quilômetro 40, vou lá, quilômetro 40, faço uma marcação, vou no quilômetro 40 mais 1 metro, faço uma marcação e vejo. Quando o carro passa por aqui, eu ligo um cronômetro, quando ele passa por aqui, eu desligo um cronômetro. Aí eu olho, ele andou 1 metro, eu olho o tempo, eu consigo falar para você, ó, aqui faço os cálculos, né, transformo para metros por segundo, quilômetros por hora, tal, faço toda a transformação necessária e falo, ó, ele passou aqui a uma velocidade de 98 km por hora. Bom, veja só, gente, por conta também tem a dificuldade de você medir o tempo que ele faz e tal, né? Os sistemas são computadorizados. Você tem, por exemplo, os radares. Como é que eles medem a velocidade que ele passa em um determinado ponto? Uma das maneiras é essa. Eles fazem marcações na pista, o carro vem, passa pela primeira marcação, dispara o cronômetro lá, é computadorizado. Aí quando o carro passa pela segunda marcação, ele trava o cronômetro, lá tem um programinha que faz isso em frações de segundo, ele faz esse cálculo rapidinho e vê a velocidade com que o carro estava. Se estiver acima do limite permitido, tira uma foto do carro, o cara é multado. É assim que funciona. Bom, então veja só. Mesmo eu pegando o intervalo de 1 metro, eu não estou pegando a velocidade que ele passou pelo quilômetro 40, percebe? Eu calculei um valor muito próximo daquilo que ele passou pelo quilômetro 40. Então, e se eu for reduzindo essa marcação? Se for reduzindo, ao invés de pegar em 1 metro, eu pego meio metro, 25 centímetros, 10 centímetros. Eu consegui fazer isso, né? Você tem que fazer um sistema muito sensível que consiga pegar essa marcação. Você percebe que eu estou fazendo um jeito, gente, que o intervalo de tempo entre cada uma das passagens fica cada vez menor? Você entendeu? Eu estou pegando situações em que ele vai passar por 2 marcações e que o intervalo de tempo, meu querido, minha querida, vai ficar cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. É essa a ideia. Se eu fosse capaz de pegar, ele passou pelo quilômetro 40, depois pelo quilômetro 40 mais 1 milímetro, se eu fosse capaz de calcular, você concorda comigo que eu estaria cada vez mais próximo da velocidade com que de fato ele passou pelo quilômetro 40? Essa é a ideia, essa é a essência de velocidade instantânea, meu querido, minha querida, entenderam? Então é isso que eu vou fazer, tá? E para isso existe um conceito matemático de limite, tá? Não se preocupe muito com a formalidade aqui, o importante vai vir na segunda lousa da aula de hoje, para você fixar, associar isso à física, à aplicação aqui na física, tá? Nesse momento eu só entendo o seguinte, é uma notação que me diz o quê? Que a velocidade instantânea, ela é tal que é ΔS por ΔT, mas é o limite quando ΔT tende a zero, ou seja, é o limite de ΔS por ΔT quando eu estou pegando um intervalo de tempo cada vez menor, 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 eu vou saber exatamente quanto que ele passa naquele ponto. Entendeu? Entendeu? Uma operação matemática, velocidade instantânea é o limite, essa notação, tá? Matemática, é o limite de ΔS por ΔT quando ΔT tende a zero, ou seja, quando eu pegar cada vez um tempo cada vez menor, eu vou determinar a velocidade em pontos cada vez mais específicos. Essa é a ideia. Entendeu? Não é difícil, né? Não é difícil. Muito bem. Então, para isso, a gente parte para a derivada. Derivada é um outro conceito. Para quem for fazer cursos de nível superior que envolvem exatas, engenharias, física, matemática e tal, no primeiro semestre, é isso aqui que você vê, galera. Você vê o conceito de limite em detalhes, você vê uma série de aplicação lá de exercício de limite. Quem for fazer vai ver derivada na sequência, limite, derivada e depois é uma outra parte da matemática chamada de integral, tá bom? Limite, derivada e integral. Então a ideia de limite é essa. Agora eu vou comentar com você sobre o que é a derivada, como estudar a derivada e como trabalhar com a derivada de polinômios, que vai ser o objetivo nosso dessa aula. Bom, o que é derivada, galera? Derivada é o seguinte, ó, coloquei para você aqui uma definição, ó. Derivada, tá? Em um ponto, a derivada em um ponto de uma certa função representa a taxa de variação, gente. A taxa de variação instantânea da função y de y em relação a um ponto x. Como assim, Boaro? Peraí, como é que é? A derivada em um ponto de uma função y, f de x, uma função qualquer, um y qualquer que varia, tá? Um y que varia com x. Esse que você aprendeu na matemática bastante? Y igual a 3x² mais 2x menos 1, sabe? Por exemplo, você pega uma função qualquer, como essa que eu citei agora, e veja, tá? Qual é a taxa de variação instantânea desse y em relação ao x? Ou seja, se eu for variando x, como é que o y está variando? Para cada variação de x, como é que y está variando? Quando eu pegar uma variação de x muito pequenininha, como é que esse y variou? Essa é a ideia, tá? Esse é o conceito de derivada. Você já vai ver a aplicação aqui, que é o que importa para nós aqui na física, tá? Bom, uma representação gráfica bacana, que a maioria dos alunos consegue entender bem, é a seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma função, isso que eu fiz aqui em azul é uma função qualquer, não importa qual, tá? Por exemplo,
Essa daqui é uma coisa que eu nem sei dizer para você o que é. É uma função que eu inventei aqui para você poder ver o gráfico. Mas uma função poderia ser, por exemplo, y é igual a 3x² mais 2x mais 5, por exemplo. Uma função, y em função de x. Eu vou variando x, eu tenho o y sendo variado. É isso. Galera, então é o seguinte, eu posso representar a derivada, como a derivada é uma taxa de variação, é como o y está variando com o tempo, com x, é como o y está variando com x, eu posso pensar assim, ó, se eu tenho uma função aqui, um y igual a um f de x qualquer, para uma dada variação de x, olha, eu parti do x1 e fui para o x1', eu tive uma variação de x aqui, eu tive uma certa variação de y aqui. Eu fui de y1 para y1', por exemplo. Tá? Percebeu? Ó, peguei uma certa variação. Essa reta que eu fiz aqui foi para você entender que eu estou analisando as regiões que são próximas ao ponto 1, que está bem aqui no meio. Tá? Agora, se eu fizer uma variação, olha só que interessante. Como esse gráfico fez essa curva assim para cima, se eu pegar, ó, uma variação equivalente em x, ou seja, x1 para x1' tem um certo intervalo. x2 para x2' tem o mesmo intervalo, tá bom? Por exemplo, se aqui variou 1 ou 2 ou 3, aqui variou também 1 ou 2 ou 3. A variação é a mesma. Note que quanto mais inclinada a curva, olha só que interessante, quanto mais inclinada a curva, maior a variação do y para uma dada variação de x. Percebe? Então olha aqui, ó, aqui eu tive uma certa variação de x. Aqui eu tenho uma certa variação de y, y1 para y1'. Aqui eu tive outra variação de x. Aqui eu tive outra variação de y. Você percebe? Olha só, galera, você consegue ver, olha só, que quanto mais inclinada for a curva, para uma mesma variação de x eu tenho uma maior variação de y, meu querido, minha querida. Percebeu? Olha só, de x1 para x1' eu tive essa variação. De x2 para x2', eu tive essa variação maior. Por que maior, Boaro? Maior, galera, porque essa reta está ficando mais inclinada. Essa reta que tangencia o ponto, né? A reta que tangencia a curva num certo ponto, pode ser usada também para análise da derivada, que é a taxa de variação. Eu estou pegando como y está variando com x numa certa região. Tá bom? De novo, estou só citando essas coisas para você, para poder falar da derivada de polinômios, para a gente estudar algumas coisas aqui de derivada de polinômio que a gente usa aqui na física, tá? Mais para frente eu vou gravar videoaulas para vocês de matemática básica, e isso aqui eu posso explicar em mais detalhes na sequência daquelas aulas lá, tá bom? Bom, chegamos ao que eu queria. Derivada de polinômio. Gente, então eu preciso da velocidade instantânea, certo? Preciso da velocidade instantânea. Eu vou precisar da aceleração instantânea também depois, mas nesse momento eu preciso da velocidade instantânea. Então a velocidade instantânea é quando eu tenho um ΔS por um ΔT. Como eu pego o ΔT muito pequenininho, eu vou ter um ΔS pequenininho, eu vou ter cada vez mais próximo o valor da velocidade do carro naquele ponto. Não foi o que eu falei? Foi. Para isso, lancei mão de um conceito importante, que é o conceito de limite e de derivada. Limite, quando o ΔT tende a zero, acha a velocidade instantânea. E a derivada trabalha exatamente a taxa de variação da função y em função de x. Y em função de x, como isso está variando. Quanto mais inclinada a curvinha aqui, ó, quanto mais inclinada, maior essa inclinação, maior a tangente desse ângulo, tá? Maior vai ser a derivada naquele ponto. Bom, derivada de polinômio, que vai ser o objeto do nosso estudo aqui. Derivada de polinômio. Gente, existe toda uma regra, tá? Existe toda uma demonstração matemática, essas coisas não caem do céu. Quem quiser ver isso em mais detalhes, vai atrás que você vai encontrar. Existe toda uma demonstração disso aqui. Eu vou aplicar diretamente. Eu expliquei para você o que é limite, o que é derivada. Agora eu vou aplicar o conceito de derivada numa equação de polinômio. Como é que eu faço isso? Gente, é muito simples. A regrinha é muito simples. Derivada de polinômio, basta eu pegar os expoentes do x, passar esse expoente para frente, multiplicando, e desse expoente eu vou subtrair 1. Como é que é, Boaro? Como é que é? Não, calma, relaxa, velho. Tranquilo. Essa parte que você precisa guardar, ela é tranquila. Derivada de polinômio. 3x ao quadrado, 3x à quinta, mais 2x ao quadrado, mais 1. Como é que eu acho isso aqui? Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a derivada. Eu vou chamar de z a derivada de y em função de x. Essa é a notação que nós usamos, esse dzinho, tá?
Então, z é uma função qualquer, eu não sei quem é y, quem é x, são letras, simplesmente estou aplicando aqui, e eu chamei de z a função resultado da derivada de y em função de x, tá? Então, peraí. Quem que é y, bora? 3x à quinta mais 2x² mais 1. Meu, misericórdia, eu não trabalho com isso em matemática. Relaxa, velho. Nós vamos trabalhar aqui com equação apenas do segundo grau, tá? Y, se for o espaço, t, se for o tempo, né? X sendo t o tempo, nós vamos trabalhar com equação do segundo grau apenas. Eu estou generalizando para você ter um entendimento completo disso aqui. Fica tranquilo. Então, ó, vamos lá. Y, a derivada de y em função de x, que é o z, tá? Que é uma função, vai ser dada de que maneira? Basta eu pegar esse termo, passar para frente multiplicando. Então vai ficar 5 vezes 3 vezes x. X elevado a quanto, Boaro? Dele você subtrai 1. Essa é a regrinha. Menos 1. Tá bom? Também conhecido como regra do tombo isso aqui, né? Você desce esse cara aqui multiplicando e do expoente você subtrai 1. Bom. E do próximo termo, Boaro? Qual que é o próximo termo, meu querido, minha querida? Não é 2x ao quadrado? 2x ao quadrado? Então vai ficar, o 2 eu passo multiplicando, o expoente, então vai ficar 2 vezes 2, esse 2 aqui foi do expoente, esse 2 aqui já havia ali, x elevado a 2 menos 1, isso mesmo, essa é a regrinha. Eu desço o expoente multiplicando e do expoente eu subtraio 1. Pronto. 2 vezes 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Mais. Agora tem um ponto interessante. Eu estou fazendo uma coisa que é chamada de derivada, né? Derivada não é a taxa de variação? Olha aqui, ó. A derivada em um ponto de uma função representa a taxa, meu querido, minha querida, a taxa de variação instantânea de y em relação a x naquele ponto. Peraí, fala para mim uma coisa. Esse aqui que número que é? Número 1. Tá bom. Como é que o número 1 está mudando com o tempo? Ou, como é que o número 1 está mudando com o x? Ou, como é que o número 1 está mudando com o y? Não, o número 1 não está mudando. Então, peraí. O número 1 é uma constante. Ah, então a derivada de uma constante vai dar quanto? Como é que o número 1 está mudando com o x? Não, o número 1 não está mudando com o x. Ah, então a derivada de um número que não muda, como é que ele está? Não está mudando, então é zero. Entendeu? A derivada de uma constante é zero. Por quê? Porque a derivada é como está mudando com o tempo. Qual é a taxa de variação com o tempo? Ou com o x, né? Estou falando com o tempo porque eu fico muito na cabeça espaço em função do tempo. Mas aqui em função de x. Como é que o número 1 está mudando com o x? Não está mudando. O número 1 não está mudando com o x, então a derivada dele é zero. Uma outra maneira de você enxergar isso é a seguinte. Como aqui não havia nada, só o número 1, você concorda comigo que eu poderia escrever como sendo x elevado a zero? Todo número elevado a zero igual a zero. Que zero o quê? Ó? Todo número elevado a zero igual a 1. Isso. Todo número elevado a zero igual a 1. X elevado a zero é 1. Então, como não tinha nada ali, eu podia imaginar que fosse x elevado a zero, concorda? Então, vem cá, ó. Passa esse cara para lá. Vai ficar como? Vai ficar 0, lembra, gente? Desce multiplicando, 0 vezes 1 vezes x elevado a 0 menos 1. Não é isso que eu fiz a conta para todos? É. Gente, isso aqui vai sumir, né? 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, esse termo aqui todo vai desaparecer, que é o que eu estou falando para você. A taxa de variação do 1 em função do x? Ah, não, 1 não varia com x. 1 é constante. Então, ó, eu vou escrever aqui embaixo para você. Z, quem que é Z? Essa expressão. 3 vezes 5, 15. Vezes 5 menos 1. 4. Mais 2 vezes 2, 4. X, 2 menos 1, 1. Mais 0. Certo? Mais 0 você não precisa pôr. Então, olha só. Y, que era 3, x à quinta, mais 2x ao quadrado, mais 1. A derivada dessa expressão, z, é igual a 15, x à quarta, 3, 5, 15, não errei a conta não, né? 3, 5, 15, x à quarta, mais os 2, 4, x à primeira, mais 0. Então, o z é a derivada, dessa expressão do y. Entendeu? Entendeu o que é derivada? Derivada é isso, meu querido, é a taxa de variação. Tá bom? Então, ó, eu vou apagar essa lousa aqui para você e vou mostrar para você o seguinte. Tá, Boaro, mas assim, tem muita coisa matemática aqui, não estou entendendo qual é a aplicação.
a próxima lousa que eu vou mostrar para você agora, eu vou fazer a aplicação disso. Eu vou falar aplicação da derivada para física. Por que é interessante? Tá? Por que ela é útil? Como é que a gente trabalha? Tá bom? É isso que eu vou fazer para você. Ó, resuminho para você. Estou falando de velocidade instantânea nessa aula, não estou? Lancei mão de um conceito de limite e de derivada. Mostrei a parte gráfica e mostrei a derivada de polinômio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a lousa e a gente vai continuar nosso estudo. Ó, então, agora eu vou fazer para você a aplicação da derivada na física. Gente, o conceito de derivada é extremamente importante na física. Por quê? Porque na física a gente está sempre trabalhando com grandezas que estão variando em função da outra grandeza, tá? Quando você está caminhando, o espaço está variando com o tempo. Quando você está com o carro andando, não é? O espaço está variando com o tempo. Quando você está parado no semáforo, você engata a primeira marcha, o semáforo abre, você sai acelerando, a sua velocidade está variando com o tempo. Quando você está chegando próximo a um pedágio, você começa a frear, tristeza, né? O estado de São Paulo é lotado de pedágio. Você começa a frear, o carro parar, a sua velocidade está variando com o tempo. Então, as grandezas físicas variam muito com o tempo. Então, a aplicação da derivada é uma coisa muito, muito útil aqui. Então, veja só, a gente já discutiu isso em detalhes nas outras aulas também, a aplicação de cada um dos conceitos, mas aqui, ó, estou levantando para você, aplicação de derivada na física. A velocidade instantânea, meu querido, é a derivada do espaço em função do tempo. Como assim, Boaro, derivada do espaço em função do tempo? Gente, imagine que eu tenho um corpo, uma borboleta, por exemplo, que está variando aqui pelo tempo, tá? Está variando aqui no espaço, em função de uma fórmula dessa daqui, ó. Negócio mais maluco do mundo aqui, sei lá eu inventei. O espaço dela aqui está variando da seguinte maneira, pelo menos por um certo intervalo de tempo, tá? 3t elevado ao cubo mais 2t ao quadrado menos 3t mais 2. Está variando aqui, ó, de algum jeito. Se você pegar e fosse medir o tempo, em cada instante de tempo, que você for substituindo na fórmula, você encontrar essa variação de espaço dela aqui. Aí se eu falar para você o seguinte, meu querido, minha querida, quanto vale, olha a minha pergunta, quanto vale a velocidade dessa borboleta quando t é igual a meio segundo, por exemplo? Qual é a velocidade? Você pode pensar que isso aqui é uma moto também, numa estrada. Qual é a velocidade dessa moto na estrada quando t é igual a 5 segundos? Qual é a velocidade quando t é igual a 2 segundos? Note minha pergunta. Eu não estou falando qual é a velocidade média. Qual a velocidade média quando ela sai de São Paulo e chega a Campinas? Qual a velocidade média quando ela sai de Curitiba e chega, sei lá, Santa Catarina? Não estou falando de velocidade média, estou falando de velocidade instantânea. Eu quero saber qual a velocidade quando t é igual a 1 segundo, quando t é igual a 2 segundos. Isso, meu querido, é velocidade instantânea, é velocidade no instante, é velocidade no momento, você está entendendo? É assim que você tem que pensar, é por isso que eu estou discutindo isso com você. Velocidade instantânea é velocidade naquele instante, naquele momento, naquele tempo específico que o cara vai pedir no exercício, entendeu? Qual é a velocidade do corpo quando t é igual a 5 segundos? Isso é velocidade instantânea, é velocidade naquele momento, não é velocidade média, entendeu? Bom, então uma aplicação da derivada é essa, por exemplo, essa fórmula, S igual a 3t ao cubo mais 2t quadrado menos 3t mais 2. Tá legal? Eu quero saber qual é a velocidade instantânea para poder responder essas perguntas que ele faz. Qual é a velocidade quando t é igual a 1? Qual a velocidade quando t é igual a 5? Qual a velocidade dessa moto na estrada quando t é igual a 7? Para eu responder isso para ele, eu preciso ter uma fórmula que me dá a velocidade em função do tempo. Entendeu? Qual é a fórmula que me dá a velocidade em função do tempo? Não basta a velocidade média. Então, vamos aplicar a derivada aqui, ó. Qual que é a regra do tombo mesmo? Derivada? Passo 3 multiplicando. E do expoente eu subtraio 1. Mais. Passo 2 multiplicando. E do expoente eu subtraio 1. Menos. Passa o 1 multiplicando, porque aqui é 1, né? Não tem nada, é 1. Passa 1 multiplicando, e do expoente eu subtraio 1. Derivada de uma constante é zero, né? No quadro anterior eu te mostrei. Derivada de uma constante é zero, essa derivada aqui você pode jogar fora. Acabou. Vamos lá, galera. Então, qual é a velocidade instantânea? Qual é a velocidade instantânea? 3 vezes 3, 9. T, 3 menos 1, 2. Mais 2 vezes 2, 4. T elevado, 2 menos 1, 1. Não precisa pôr nada.
menos 3 vezes 1, 3. Galera, quanto que é 1 menos 1? 0. Quanto que é t elevado a 0? 1. Lembra? Gente, qualquer número, qualquer letra, qualquer número elevado a 0 é 1. Não é 0 não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá? T elevado a 0 é 1. Então, tá aqui a fórmula. Ah, bora. Então, agora, se ele me pergunta assim, ó, qual é a velocidade dessa moto quando t igual a 1, basta eu substituir um aqui e achar o valor da velocidade. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Qual é a velocidade da moto quando t igual a 3? Põe 3 aqui, faz a conta, dá o valor da velocidade, acabou. Acabou seu problema. Viu a importância dessa ferramenta? Isso aqui é bastante útil. Existem outras maneiras da gente chegar a essas expressões aqui, mas nessa aula, você sabe que o meu curso é detalhado, então eu quis fazer uma aula de derivada para você, para te dar uma ferramenta a mais para você trabalhar com alguns exercícios aí que você vai encontrar nas suas provas, nos seus vestibulares, nos seus concursos públicos, tá bom? Continuando, galera, uma outra aplicação. Velocidade é como o espaço que ele percorre varia com o tempo, certo? E a aceleração? Aceleração eu não falei ainda para você, eu vou falar. Minha aula 4, 5, 6, né, nas aulas para frente, eu vou falar em aceleração para você. Então, ó, se o seu moto está parado no semáforo, abre o semáforo e ela sai acelerando, a aceleração, meu querido, é como a velocidade muda com o tempo. A velocidade é como o espaço muda com o tempo. E a aceleração é o quê? É como a velocidade muda com o tempo. Ah, então, ó, eu posso achar a aceleração instantânea fazendo o quê? Fazendo isso aqui de novo. Olha que legal. Derivei o espaço, achei a velocidade. Se eu derivar a velocidade agora, eu acho o quê? A aceleração, aluno atento. Isso mesmo. Vou derivar, ó. Qual é a função da velocidade mesmo? Qual é a função da velocidade? Eu vou escrever isso aqui embaixo primeiro. Aqui, ó. A velocidade, vou reescrever a fórmula aqui, meu querido, minha querida. A velocidade instantânea, normalmente a gente não escreve instantânea, a gente coloca simplesmente o V e faz a conta. Mas estou escrevendo para você entender bem. Deu 9t ao quadrado mais 4t menos 3. Não é essa a equação que deu da velocidade instantânea? Qual é a equação da aceleração? Qual é a fórmula que me dá aceleração em qualquer instante de tempo? Derive esse cara de novo. Ah, é? Então vamos derivar. A aceleração instantânea vai ser igual. Qual é a derivada mesmo? Regra do tombo. Galera, é só isso que a gente vai estudar aqui. Passo 2 multiplicando. 2 vezes 9 vezes t elevado a 2 menos 1. Entendeu? Mais 1 vezes 4, t elevado a 1 menos 1. Peguei aqui e subtraí. Menos 0. Tá? Derivada de uma constante é 0. Lembra? Porque a derivada não é como está variando com o tempo. Como que o número 3 está variando com o tempo? O número 3 não está variando com o tempo, né, Boaro? Isso mesmo. Então, tem derivada dele, né? Acabou. Bom, a aceleração instantânea, meu querido, então vai ser 2 vezes 9, 18, t, 2 menos 1, 1, t elevado a 1, não precisa escrever nada, mais 1 vezes 4, 4, 1 menos 1, 0, t elevado a 0, já sacou, né? T elevado a 0 é 1, então deu assim a fórmula, ó. Fico muito feliz, galera, muito feliz, tá entendendo, né? Tá aprendendo. Então tá aqui, ó. Essa equação me diz como a aceleração dele está mudando com o tempo. Essa expressão aqui me diz como a velocidade dele está mudando com o tempo. São essas as duas grandes aplicações da derivada na física, tá? São essas as duas grandes aplicações. Entendeu, meu querido, minha querida? Entenderam o que é derivada? Entenderam a função dela para nós aqui? Eu vou falar para você nas próximas aulas essas coisas em mais detalhes. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pôr na sua tela um exercício, você lê junto comigo, tá bom? Pra gente fazer com cuidado aqui, pra você entender melhor, tá bom? Ó, dê uma olhada aí na sua tela, ó. O exercício diz assim, galera. Um corpo executa um movimento numa reta e seu espaço varia com o tempo conforme a equação seguinte. S é igual a 5t ao cubo mais 2t quadrado menos 2t mais 5. S é igual a 5t ao cubo mais 3t ao quadrado menos 2t mais 5. Ok. Determine, letra A, o valor da posição quando t igual a 1 segundo. Ou seja, onde o corpo está quando t igual a 1 segundo? O valor da posição quando t igual a 1 segundo. Ok? Letra B. A equação da velocidade desse corpo. A equação da velocidade... Opa, peraí, o Boaro falou que a equação da velocidade eu obtenho derivando o espaço. Isso mesmo. Vamos derivar essa fórmula aí, ó. A gente vai achar a equação da velocidade. Letra C. O valor da velocidade do corpo quando t igual a 1 segundo. Qual é o valor da velocidade do corpo quando t igual a 1 segundo? Exatamente 1. Ah, tá bom, tá bom. Galera, volta aqui então, ó. Tranquilo, meu querido, minha querida.
O exercício me deu que S igual a 5t ao cubo mais 3t ao quadrado menos 2t mais 5. Tá conferindo ali só no meu computador, 5t ao cubo mais 3t quadrado menos 2t mais 5. Ok. O que ele quer saber na letra A? Qual é a posição onde esse corpo vai estar? Qual é a posição quando t é igual a 1 segundo? Horas. Como é que eu faço? Substitui ali, né, gente? Essa expressão me diz como o espaço está mudando com o tempo. Então, se eu coloco 1 aqui, eu acho onde ele vai estar quando t é igual a 1. Se eu colocar 2 aqui, eu vou achar onde ele vai estar quando t é igual a 2. Se eu colocar 10 aqui, eu vou achar onde ele vai estar quando t é igual a 10. Mas ele perguntou para t igual a 1. Então, horas, S vai ser igual a 5 vezes 1 elevado ao cubo, mais 3 vezes 1, aqui é 1 já, né? 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 5. Então, a posição, eu chamei de S1, a posição dele para t igual a 1 vai ser 1 ao cubo é 1 mesmo. Então, vai ser 5 mais 1 ao quadrado é 1 mesmo. 3 menos 2 vezes 1, 2, mais 5. 5 mais 5, 10. 13 menos 2, 11. Então, S1 é igual a 11 metros. Eu vou supor que está tudo no sistema internacional, tá bom? O espaço dele, 11 metros. Ah, entendeu? Ele pode perguntar qualquer instante para você. Basta você pegar um instante, substituir aqui e fazer a conta, você acha o espaço. Entendeu? Tranquilo, né? Bora. Tranquilo. Na letra B ele falou assim, ó. Na letra B ele perguntou a equação da velocidade do corpo. Ó, a equação da velocidade do corpo, ou seja, me dê uma fórmula que fala para mim onde, né? Me dê uma fórmula que me diz com que velocidade esse corpo vai estar em qualquer instante de tempo. Basta eu ir substituindo o tempo para encontrar. Então eu preciso de uma fórmula, certo? Certo. Como é que eu encontro? Uma das maneiras é aplicando a derivada. A derivada do espaço me dá a velocidade. Ah, então, se eu derivar essa equação, eu vou ter a equação da velocidade instantânea? Sim, foi o que nós fizemos, não foi? Então, olha lá, ó, 3 vezes 5, 3 menos 1, 2 vezes 3, 2 menos 1, 1 vezes 2, 1 menos 1 mais 0. Então, vai dar 3 vezes 5, 15, 15t ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6, 6, 2 menos 1, 1, não precisa por nada, ok? Menos 2 vezes 1, 2, 1 menos 1 é 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Coloca aqui, acabou. Então, na letra B, ele perguntou assim, ó, qual é a equação? Na letra B ele perguntou, ó, a equação da velocidade desse corpo. Tá ali. Ai, Boaro, mas você não vai resolver. Essa pergunta é muito comum dos alunos. Ah, Boaro, mas você não vai resolver? Ué, eu já resolvi. Ele perguntou qual a equação. Ele não pediu um valor específico, ele perguntou qual a equação. Tá lá. Na letra C, por sua vez, ele falou, na letra C ele falou, qual é a velocidade quando t igual a 1? Ah, agora sim. Qual é a velocidade quando t igual a 1? Então, meus queridos, nessa fórmula aqui, ó, eu vou pôr 1. Ah, então quando t igual a 1, eu consigo calcular a velocidade dele? Consigo. Se eu tenho essa fórmula da velocidade instantânea, eu consigo encontrar a velocidade do corpo em qualquer instante de tempo. Ah, então vai ficar assim, ó, V1 é igual, 1 ao quadrado é 1 mesmo, então vai ficar 15, mais 6 vezes 1, 6, menos 2. 15 mais 6, meus queridos, é 21. 21 menos 2 é 19. 19 o quê? Eu vou supor que está tudo no SI, tá bom? Assumindo que está tudo no sistema internacional, 19 metros por segundo. Entendeu, meu querido? Minha querida? Entendeu? Galera, eu fiz questão de colocar essa aula aqui no começo de cinemática para você entender bem. Então, ó, o que eu quero que você entenda a essência dessa aula? Que a derivada é um conceito importante, que está associado à taxa de variação, tá? Nós vamos estudar aqui a derivada, basicamente, do espaço, da fórmula do espaço, então a derivada do espaço pelo tempo, da fórmula da velocidade, que é a velocidade pelo tempo, tá bom? Nós vamos trabalhar, então, com a equação da velocidade instantânea e da aceleração instantânea, que vai aparecer para você nas aulas mais para frente. Tá bom, meu querido, minha querida? Gente, quem conhece meu trabalho sabe, menu de conteúdo extra. Eu faço um vídeo só para postar exercício. Eu vou fazer dessa aula aqui pelo menos 5 exercícios para postar lá para você. E o meu site está quase pronto. Quando o site estiver pronto, está lá disponível uma lista e listas e listas de exercícios para vocês. E você vê o exercício e pega o exercício resolvido aqui e a lista lá, tá bom? Então deixo aqui para você
um link para você ir para o vídeo de menu, que lá tem um monte de coisa, além de outras coisas que eu gravo, e também um link para a primeira aula, tá? Eu sempre deixo no final do vídeo um link para a primeira aula da playlist, porque eu crio playlist e deixo no canal porque fica mais fácil para a pessoa achar. Clicou, caiu lá, você tem todas as informações, tá bom? Meu querido, minha querida, então é isso. Muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!